Domingo é dia de Vasco da Gama e Palmeiras. Jogo grande, jogo decisivo, jogo que pra mim, em caso de uma vitória, crava a permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor, mesmo diante de toda a preocupação do vascaíno para essa partida do próximo domingo, até após a grandiosa goleada do Palmeiras ontem na Colômbia contra o Deportivo Pereira pelas quartas de final da Copa Conmebol Libertadores por 4-0, eu tenho aqui informações importantes sobre essa partida. Porque além do treino que foi realizado hoje no CT Moacir Barbosa, houve um grande problema no voo do Palmeiras. Palmeiras deve chegar em São Paulo apenas amanhã e realizará apenas um treino para enfrentar o Vasco. Enquanto o Vasco teve uma semana cheia para se preparar para essa partida. A sorte, pelo menos, está ao nosso favor. É esperar e ver quanto será essa partida desse próximo domingo. Além dessa, é claro, muitas outras informações. Falaremos sobre esse dia agitado no Gigante da Colina. Falaremos também aqui sobre imbróglio envolvendo o Maracanã, jogo sendo transferido para Newton Santos, outra partida sendo transferida para Brasília. O Vasco está tentando procurar mandos de campo, já que o Maraca está fechado e o Vasco não pode utilizar São Januário junto ao seu torcedor. É muita confusão, é muita polêmica e o Vasco está tentando, da maneira que dá, atuar em um estádio ao lado da torcida vascaína. Além dessas, muitas outras informações nesse Boa Noite Gigante, agitado e com muitas novidades. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, rapaziada, a gente tá aí na meta, no objetivo, como estamos falando, com vocês, chegarmos aos 109 mil inscritos. E olha, falta pouco, então contamos muito mesmo com a sua ajuda. O que você precisa fazer? Vir aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, apertar nela e fazer parte da nossa família. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Então se inscreva no nosso canal, tanto você que está aqui pela primeira vez, quanto você que já assiste ao nosso conteúdo com certa frequência. Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo e, é claro, deixe aqui nos comentários a sua expectativa para essa partida do próximo domingo entre Vasco da Gama e Palmeiras. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando exatamente sobre todos esses embrólios envolvendo o Vasco. Além do embrólio envolvendo o fechamento de São Januário para o torcedor, ou seja, o Vasco pode atuar em São Januário, porém sem a presença do público. Além do embrólio envolvendo o Maracanã ser fechado por tempo indeterminado por causa do Vasco. Hoje teve mais um imbróglio sendo julgado, um imbróglio envolvendo o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Nessa parte da tarde desta quinta-feira, teve aí, no caso, um julgamento para tratar sobre a punição do Vasco, um aumento no número de jogos sem o torcedor ou a permanência na punição que o Vasco já sofreu de 4 partidas sem público. E nessa parte da tarde de hoje foi julgado e o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve a punição de 4 jogos sem público. Essa punição já foi cumprida, o Vasco jogou sem público contra Cuiabá, contra Atlético Paranaense, contra Cruzeiro e contra o Grêmio. Então com isso o Vasco não sofrerá mais atuando no Campeonato Brasileiro longe do seu torcedor. Porém, o que acabou aumentando foi a multa. A multa, que antes era de 60 mil, passou para 80 mil reais. Assim, é importante falar, o Vasco sofre com o aumento da multa, porém pelo menos não sofrerá, não correrá o risco de voltar a jogar sem público. Uma informação importante agora é aguardar o TJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, liberar São Januário. Lembrando, o Vasco tinha essa punição de público, porém o Vasco nesse momento enfrenta uma outra punição, que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fechou os portões de São Januário. Segundo a última ação que teve aí, segundo o último julgamento, decisão por parte do TJRJ, São Januário é um local de uma violência muito eminente, um local onde, segundo o desembargador, o relator da ação, da nota, da decisão, um local onde há tiros a pessoas com armas de fogo, a bêbados aos arredores do estádio, e tudo isso seria motivo para não deixar com que a torcida vascaína fosse até São Januário.
não abrisse os portões de São Januário para não gerar mais tumulto ainda. Essa foi a decisão aí do relator desta ação. Então com isso São Januário está fechado e no próximo dia 30 agora, né, de agosto, estará sendo julgada novamente esta decisão para saber se ela irá permanecer, São Januário permanecerá fechado, né, para o seu torcedor, ou a decisão será mudada, alterada e São Januário novamente poderá ser aberto. Lembrando, São Januário pode ser utilizado, o Vasco pode jogar em São Januário está de fato aberto, mas sem a torcida, é claro, o Vasco não quer isso. E exatamente por esse motivo, o Vasco começa a ver meios viáveis. E torcedor é muito louco, porque eu imagino você que está do outro lado não entendendo nada, porque é tanta punição que o Vasco está sofrendo, que a gente começa a ficar perdido na situação. E nesse momento, exatamente por São Januário estar fechado, e o Maracanã também estar fechado, o Maracanã fecha a partir do dia 30, e não tem tempo ainda determinado para a reabertura dos portões, o Vasco começa a se planejar para as próximas rodadas. Até porque o Vasco jogará 2 jogos fora. O Vasco jogará nesse próximo domingo contra o Palmeiras em São Paulo. Após enfrentar o Palmeiras, o Vasco enfrentará o Bahia no dia 3 de setembro, lá em Salvador, mas volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no dia 16, no caso, com o mando de campo. Enfrentará o Coritiba no dia 19, também com mando de campo. E enfrentará o São Paulo no dia 7 de outubro, também com mando de campo. E o Vasco começa a tentar encontrar locais para mandarem suas partidas. O Fluminense, o Vasco já vem procurando um local. São Januário ainda está fechado, teremos essa decisão no dia 30, porém é importante trazer aqui a vocês, mesmo que o Ministério Público abra novamente São Januário para o seu torcedor, o Vasco não pode mandar o jogo contra o Fluminense em São Januário, porque lá em março desse ano, né, uma informação importante aqui a trazer a vocês, a PM, ela fechou São Januário para clássicos. Nesse momento o Vasco não pode mandar clássicos em São Januário. Trazer aqui a data certinha a vocês. No caso, no dia 16 de setembro, esse jogo será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não tem palco definido exatamente por esse motivo, né? O Maraca está fechado e São Januário está proibido de receber clássicos por determinação da Polícia Militar. Esse laudo da PM saiu em maio desse ano, dia 31 de maio de 2023, e vai até o final de 2023. Quase um ano, né, sem que o Vasco possa mandar clássicos em São Januário. Então, exatamente por esse motivo, mesmo que no dia 30... TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, abra os portões de São Januário, no dia 16 o Vasco não pode mandar o clássico em São Januário contra o Fluminense, porque é um laudo da própria PM proibindo que clássicos venham a ser mandados em São Januário. Maracanã estará fechado, tempo indeterminado. Maracanã não será aberto para o clássico entre Vasco e Fluminense. Então o Vasco começa a procurar um outro local. Informação que temos a trazer aqui a vocês é que o Vasco nesse momento vem procurando o Engenhão, Newton Santos, né, hoje como é chamado, para mandar as suas partidas no local. Já que o Maracanã não pode ser utilizado, São Januário também não, o Vasco nesse momento busca um Engenhão para conseguir mandar esse clássico e manter aqui a sua torcida no Rio de Janeiro. Então, uma informação importante, Vasco e Fluminense no dia 16 de setembro deve ser realizado no Engenhão. Como a gente falou, tem Vasco e Fluminense, tem Vasco e São Paulo, tem Vasco e Coritiba, jogos que o Vasco mandará, tem o mando. Ainda há dúvida sobre São Januário. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco já começa a procurar novas casas. E o Vasco, nesse momento, já solicitou a CBF para que a partida contra a equipe do São Paulo, que inicialmente está marcada para o dia 7 de outubro, venha a ser realizada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A Federação do Rio já autorizou a realização dessa partida fora do estado do Rio de Janeiro. Nesse momento, resta apenas o aval da CBF. Inclusive, a própria assessoria do Mané Garrincha divulgou em nota à imprensa nessas últimas horas o seguinte, abre aspas, o estádio está reservado para o duelo entre Vasco e São Paulo, ainda sem data definida. Apenas na guarda da federação para a confirmação da mudança da partida para a Arena BRB Mané Garrincha. Então o Vasco está começando a se moldar, né? Infelizmente, São Januário fechado, Maracanã fechado, é contra tudo e contra todos, é Ministério Público, é PM, é Flamengo, é consórcio, é Fluminense, é tudo contra o Vasco da Gama, e o Vasco tá tentando ali, né, todos se moldando para conseguir realmente mandar os seus jogos e tentar trazer o quanto mais perto possível o Vasco do seu torcedor. Formações duras, mas é isso, rapaziada, é de fato contra tudo e contra todos. E olha, domingo tem jogo grande, domingo tem Vasco da Gama e Palmeiras, estava com uma vontade gigante de ir para essa partida, mas não irei, já adianto aqui a vocês, não vou para São Paulo, eu iria mesmo para São Paulo assistir esse Vasco e São Paulo, a Vasco e Palmeiras, perdão, mas não irei. Devo ir assistir Vasco e São Paulo em Mané Garrincha, a gente vai trazer uma cobertura mais em loco para vocês, um conteúdo mais legal. Fiquem ligados que a gente vai fazer uma viagem esse ano ainda para acompanhar o Vasco da Gama.
Mas mesmo que eu não vá, o Vasco atuará. Domingo tem Vasco e Palmeiras. Hoje teve treino no CT Moacir Barbosa. Mais uma vez, o elenco do Vasco da Gama foi a campo visando essa partida do próximo domingo. É jogo importante, é jogo grande, é jogo que pode mudar completamente a chave do Vasco da Gama, né, nesse Campeonato Brasileiro. Eu falo e volto a repetir aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. Na minha opinião, se o Vasco vencer o Palmeiras domingo, o Vasco não cai. Lucas, mas o Vasco vencendo permanece na zona de rebaixamento. Sim, permanecerá. Mas diante dos jogos que terão, por exemplo, o Bahia enfrenta o Botafogo no Newton Santos. Difícil do Bahia arrancar pontos. Vai ter um outro adversário, se eu não me engano, o Coritiba, enfrentará o Corinthians. O Santos vai enfrentar uma equipe super difícil fora de casa. Então os jogos dos adversários diretos do Vasco são jogos difíceis. Em caso de uma vitória contra o Palmeiras, dificilmente os adversários do Vasco pontuarão. Então o Vasco vai se aproximar desses adversários. O cara pode ficar até 2 pontos, né, de distância do primeiro time fora da zona, com um jogo a menos e vencendo um grande adversário que, cara, leva a confiança do Vasco lá pra cima. Eu tenho certeza que se o Vasco vencer o Palmeiras, vai com tudo pra cima do Bahia na Fonte Nova. Então, na minha opinião, vencendo o Palmeiras no Allianz Parque, o Vasco não cai. Não pela pontuação, porque o Vasco não terá pontuação ainda pra não cair, mas pelo fator emocional, pelo fator psicológico, pelo fator de se aproximar ainda mais dos adversários e pela combinação de resultados que pode acontecer. Então é uma partida essencial. É um jogo, domingo, que não tem uma importância gigante com relação ao medo de ser rebaixado. Uma derrota não desanima o Vasco da Gama, mas uma vitória coloca o Vasco em outro status nesse Campeonato Brasileiro. E o Vasco vem se preparando. O Hilton Pereira de Sampaio será o árbitro dessa partida, já está confirmado. Havia inclusive para esse jogo uma grande expectativa de que Payet poderia, né, fazer a sua estreia, porém infelizmente isso não irá acontecer. Nessa parte da tarde de hoje, a Federação Francesa notificou o Vasco da Gama sobre uma suspensão que Payet sofreu enquanto vestia a camisa do Olympique de Marseille na França. Então com isso não poderá entrar em campo ainda com a camisa do Vasco da Gama, terá que cumprir esse um jogo de suspensão. Então Payet não entra em campo no domingo de maneira alguma, mesmo que venha a ser regularizado, e a sua estreia deve de fato acontecer apenas contra o Bahia na Fonte Nova, lá no domingo que vem. Mas o Vasco vem se preparando, o Vasco vem com as peças que tem em mãos, se preparando para enfrentar a forte equipe do Palmeiras. E olha, falando em Palmeiras, torcedor, o Palmeiras enfrentou a equipe do Deportivo Pereira nessa última quarta, no caso ontem. O Palmeiras tem um avião, porém deu um problema no seu avião e o Palmeiras não conseguiu sair da Colômbia e vir ao Brasil. O Palmeiras dormiu na Colômbia nessa última noite, está ainda na Colômbia, em Pereira, em Pereira, que é uma região da Colômbia, e viajou a Cali, que é uma outra região a cerca de 200 quilômetros da cidade onde o Palmeiras estava. O Palmeiras viajará de ônibus de Pereira a Cali e amanhã, sexta-feira, vai embarcar um voo às 5h30 da manhã, direto para São Paulo. Como o Palmeiras vai viajar às 5h30 da manhã, o Palmeiras chegará na manhã, né, deve chegar em torno de 9, 10 horas da manhã em São Paulo, e dificilmente, depois de uma longa viagem, terá condições de realizar um treino lá em São Paulo, lá no CT do Palmeiras. Então a expectativa, sim, é que o Palmeiras faça apenas um treino antes de enfrentar o Vasco, enquanto o Vasco teve uma semana cheia, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O Palmeiras fará um treino se preparando para o Vasco fez 5 treinos se preparando para enfrentar o Palmeiras. Então é uma informação importante, que pode fazer a total diferença, né, nessa partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, é jogo grande, é jogo importante, e Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco da Gama, falou exatamente sobre a importância dessa partida contra o Palmeiras nesse próximo domingo. Então, é claro, dê uma olhada aí nas palavras do lateral esquerdo Lucas Piton sobre esse jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras no próximo domingo. Aqui o ambiente sempre foi bom, ganhando ou não, mas a gente está precisando da vitória, dos 3 jogos sem derrota, para a gente ter uma confiança a mais, não que a confiança não esteja boa, mas ganhar é bom, como falei. Então a gente vai continuar trabalhando com os pés no chão, que ainda todos nós sabemos que não é o bom para o Vasco ainda, mas a gente vai trabalhar para tirar o Vasco dessa situação. Boa tarde. O que mudou foi os resultados, né? A gente buscava sempre os resultados, a gente nunca deixou de trabalhar, e em nenhum momento nós deixamos de trabalhar. A gente sempre buscava os resultados, mas os resultados não estavam vindo. Agora acredito que os resultados mudaram, a gente está trabalhando muito, continua trabalhando muito com os pés no chão, para a gente tirar o Vasco de onde ele está, que essa situação é muito ruim para nós. Então a gente vai continuar trabalhando para a gente subir na tabela cada vez mais, mas a gente vai jogar jogo a jogo. Como você falou, o Palmeiras fez um placar muito bom no jogo de ida da Libertadores, e agora a gente vai enfrentar eles lá. A gente vai respeitar eles como a gente respeita todos os adversários, mas a gente vai para buscar a vitória, para a gente tentar tirar o Vasco dessa situação.
E aí, torcedor vascaíno empolgado com Vasco e Palmeiras? Vai dar certo? Será que vai dar Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários. É jogo grande, é jogo importante. Ramon Rodrigues vem fazendo de tudo para montar essa equipe forte o suficiente para enfrentar a equipe do Alviverde. Vamos que vamos, rapaziada. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quinta-feira. Voltaremos, é claro, amanhã às 7 horas da manhã em ponto aqui com o nosso Acorda Vascão e contando sempre com a presença de todos vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo, ajude o nosso crescimento, mande o canal do Gigante Vasco para todos os seus amigos e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.